falar sobre a providência de Deus. É um assunto que também está no escopo, né, desse que nós estamos estudando, sobre o ser de Deus. E é um assunto que eu acho bem rico e prático. E eu assumi um compromisso assim, nessa aula de tentar seguir um roteiro, que o meu objetivo com esse roteiro é tentar fazer vocês enxergarem essa doutrina na vida, na prática. Espero que eu consiga, né? Para não ficar tanto na teoria. Tá? Então, eu abro com essa frase do Calvino, né? Em que ele, falando sobre a doutrina, ele diz, né, a maior de todas as misérias é o desconhecimento da providência de Deus, e, por outro lado, a suprema bem-aventurança é conhecê-la. Eu espero que, ao final dessa aula, você avalie qual é o teu estado, se você é um miserável, né, nas palavras dele aqui, ou se você é um bem-aventurado. O fato é o seguinte, né, conhecer a providência de Deus é olhar para o mundo com o olhar de que Deus está no comando, né? Então, esse é o objetivo. Eu vou seguir o seguinte roteiro. E aí eu preciso gastar um rápido tempo aqui para explicar para vocês esse roteiro. Eu preciso definir o que é providência. Tá? A gente vai gastar um tempinho aqui vendo a etimologia da palavra e vendo algumas definições. E essas definições eu vou me basear exclusivamente em teólogos reformados do passado, não tanto agora. Isso tem um porquê, eu vou explicar para vocês depois. Eu vou abordar questões históricas aqui, eu quis dar uma olhada para a história, para a gente entender essa doutrina. Por quê? Eu vou parafrasear também Calvino aqui. Calvino diz que a criação é o teatro da glória de Deus, é o palco da glória de Deus. Parafraseando ele, eu diria o seguinte, que a história é o palco da providência de Deus. Então, se eu quero conhecer a glória de Deus, conforme o Salmo 19 nos diz, eu tenho que ir para a natureza, eu tenho que olhar para a criação. Então, lá na criação, eu vejo os atributos de Deus, né? Como o Saul deu aula aqui. Só que aonde que eu enxergo a providência divina? Eu enxergo lá na história. Então, eu tenho que ter uma visão mais da história. E eu vou falar também sobre história por causa de umas questões que põem em xeque essa doutrina. Então, eu quero alertar vocês sobre isso. Vou dar uma fundamentação bíblica, eu quero que vocês saiam daqui entendendo os quais textos das Escrituras afirmam a providência de Deus, afirmam a sua ação providencial na história. Tá? Vou lidar com duas objeções, são mais do que essas, tá? Críticas que se fazem à doutrina da providência divina, mas, dentre todas elas, eu vou lidar com duas que eu considero mais importantes e vou terminar para uma aplicação. Aí eu vou combinar uma coisa com vocês rapidinho. Se eu falar de algum tema aqui, de algum termo que vocês não conheçam, por favor, levante a mão e me peçam para eu explicar, porque eu vou tentar ser um pouco mais abrangente aqui nesses termos, até para dar uma visão dessa doutrina. Então, eu vou me preocupar em não passar o assunto, em não passar a palavra sem que eu explique o termo antes. Mas, se isso acontecer, por favor, levante a mão e eu explico. Tá bem? Vamos lá? Vamos iniciar? Então, primeira parte, vamos para definições. A palavra providência, né, ela surge, esse conceito de providência, essa ideia, ela não está assim, não existe um texto bíblico que fala assim, a providência divina. A providência divina, como a Trindade, ela é uma doutrina apreendida, né? Ela foi sendo entendida ao longo do tempo pelos teólogos. A palavra que dá origem a esse termo, providentia, ela dá a ideia de ver de antemão. Então, providentia tem a ver com você olhar para o futuro e, aqui no presente, você sondar o futuro. Essa é a ideia de providência. Então, é né, em favor de, no sentido de favor, videntia, ver. Então, ver para alguma coisa. Só que, se você olhar, se você pensar um pouquinho junto comigo, você vai pensar, mas qual é a diferença entre providência e onisciência? Né? É quase a mesma coisa, porque a onisciência tem a ver com o fato de Deus conhecer todas as coisas. E a providência, eu não estou dizendo da doutrina da providência, estou falando da palavra ainda. E a palavra providência tem a ver com ver o futuro. Só que essa é uma das palavras que elas vão ganhando mais significado do que elas tinham antes. Então, a providência de Deus não é apenas o fato de que Deus vê o futuro de antemão.
Existe um plus nessa doutrina que a diferencia do atributo da onisciência. E que plus é esse? Antes de eu perguntar, antes de eu responder, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós, seres humanos, conseguimos prever o futuro? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então, como é que você é capaz de marcar um encontro com uma pessoa? Hã? Como é que você marca um encontro com a pessoa? A pessoa fala para você, eu vou falar assim, Tiago, olha, eu quero te encontrar no Bem Market, Niterói, sábado que vem, 16 horas. Hã? Em algum nível, nós conseguimos prever o futuro, sim ou não? A diferença de nós para Deus é que nós não garantimos o futuro. Por exemplo, se eu trabalho na NASA e eu quero mandar um foguete para a Lua, e o foguete demora 6 meses para ir para a Lua, se eu lanço ele em 1º de dezembro, ele só vai chegar lá 1º de junho, eu consigo saber hoje onde o foguete estará em 31 de maio, não consigo? Então, de um certo nível, nós prevemos o futuro, baseado em nosso conhecimento limitado do futuro. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Isso tem a ver com conhecimento. Providência de Deus não tem a ver com conhecimento do futuro. Aí que eu entro aqui e falo aqui agora. Quando nós falamos em providência de Deus, nós não estamos falando apenas na capacidade que Deus tem, no atributo que Ele tem de prever o futuro. Nós estamos falando no seu poder de determinar o futuro. É diferente. Está certo que é diferente? Uma coisa é eu mandar um foguete para Marte e dizer que ele vai pousar em Marte 1º de junho. Outra coisa é eu dizer que ele certamente fará isso. Eu não tenho esse controle, só Deus tem. Então, a diferença da providência para o prever o futuro, meramente, o termo, é que a providência, a doutrina da providência, ela insere o elemento de vontade. Quando nós falamos em providência divina, nós estamos falando na vontade de Deus para o futuro. Tá ok? Outra coisa, ela indica a provisão de Deus para fins de preservação da sua criação e o estabelecimento do seu governo. E aqui eu quero que vocês já guardem essas duas palavras importantíssimas: preservação e governo. A pergunta é o seguinte: o texto bíblico diz que Deus criou o mundo, finalizou no 6º dia, e no 7º ele fez o quê? O que Deus está fazendo desde que Ele criou o mundo? Descansando? Hã? Deus ele foi para uma... Como é que é o nome? Para uma rede, tomar água de coco, e está desde então fazendo isso? Não, tanto é que Jesus fala, meu Pai trabalha e trabalha até hoje. Quando Jesus fala que Deus trabalha, ele está falando sobre a providência de Deus. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender. Deus ele cria o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansa. Ele descansou. Na Bíblia, descanso não significa isso que nós estamos habituados aqui no Ocidente com o ritmo de trabalho. Na Bíblia, descanso significa ele fechou um ciclo, que não há mais necessidade de complementar esse ciclo. Ou seja, tudo que havia de ser criado foi criado em 6 dias. Então, Deus encerra esse ciclo de 6 dias e ele passa a descansar. Isto é, a partir de agora, a natureza, a criação, ela tem o formato que Deus designou para ela. Agora, a pergunta que fica é, e o que acontece desde então, quando Deus cria a criação, faz a criação? Deus ele vai preservar essa criação. Ele vai manter essa criação conforme Ele a designou. Então, para Ele fazer isso, nós chamamos de providência. Então, a providência de Deus tem a ver com a preservação da criação por meio do seu governo sobre todas as coisas. Aí vamos para algumas definições. Eu vou usar aqui Thomas Watson, puritano do século XVII, e vou usar Herman Bavinck, que é já um teólogo do século XIX, XX. A providência representa os atos de Deus para governar suas criaturas. Preste atenção nessa palavra governo. Ela se opõe ao destino cego, de forma que o mundo segue um rumo definido, ordenado em suas causas e consequências, segundo o conselho de sua vontade. Então, outra palavra que surge aqui, além de preservação e de governo, que estão aqui nesse conceito, é a palavra vontade. Foi o que eu falei para vocês, a providência divina tem a ver com a vontade de Deus. A definição de Herman Bavinck ela é mais curta, mas também rica. A providência é o ato de Deus
pelo qual, momento a momento, ele governa e preserva todas as coisas. Então, a providência divina tem a ver com os atos que Deus empreende na criação, pós-criação, isso é importante, pós-criação, os atos que Deus empreende na criação de forma a preservá-la, isso é uma coisa, preservá-la e, em segundo lugar, governá-la. Quando eu falo de governo de Deus sobre a criação, eu estou falando da execução da sua vontade sobre a criação. Deus ele tem um plano para a sua criação, e ele executa esse plano para a sua criação por meio da sua providência. Lembram de Jó? Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes. Isso é o quê? O que significa dizer que Deus pode tudo? Significa que ele é providente, significa que ele é soberano. Mas o versículo não para aí, ele segue. Eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando se fala de plano, se fala de providência. Ou seja, quais são as intenções de Deus para essa criação? Qual é o fim que Deus designou para a criação? Isso é providência. Deus ele chega a esse fim pela sua providência, tá? Que é o que eles estão dizendo. Aí um teólogo mais recente, ainda vivo, brasileiro, Heber Carlos de Campos, um teólogo que eu gosto, ele diz: é necessário que entendamos o governo de Deus como que objetivando a um fim. Então, quando a gente fala de providência de Deus, nós estamos falando do que Deus quer para a natureza, aliás, o que Deus quer para a criação. E quando eu falo de criação, eu estou dizendo pedras, mas também estou dizendo seres humanos. Seu governo é uma presença real entre os homens e a sua atividade continuada, que tem, olha só agora, um curso histórico. Caminha para o seu cumprimento final. Deus dirige a nossa história e nós somos os seus agentes. Deus escreve a história e nós a fazemos. Deus não está ausente dos eventos e dos atos que os homens praticam. Ele participa em tudo o que fazemos. Irmãos, nessa proposta do Heber Campos aqui, ele já praticamente resume tudo que eu vou falar nessa aula, que é história e objeções. Está implícito para vocês, vai ficar mais claro depois, mas ele está lidando com um dilema aqui sobre a providência divina, que é a relação entre a providência de Deus, sua soberania e a vontade humana, que eu vou mais na frente abordar. Deixa eu só voltar uns slides aqui. Qual foi a palavra que eu coloquei aqui? Olha, que palavra? O que é isso aqui? Alguém pode ler? Destino cego. Quem que escreveu isso? Quem é esse cara aqui? Thomas Watson. Ele viveu quando? Em 1600. Deixa eu ver se tem mais alguma palavra aqui que... Não, por hora não. Guarde isso. Guarde o que esses homens estão escrevendo. Aí, agora, John Piper. John Piper também, aqui eu acho maneira essa definição dele, porque aqui ele faz o que ainda não vi ninguém fazer. Ele une dois conceitos, ou melhor, dois atributos. Ele une soberania de Deus e ele une providência. E ele dá uma explicação prática para o que é providência. O que significa dizer que Deus é soberano, irmãos? Hã? Cantamos isso, né? Tu és soberano sobre a terra, tu és Senhor. Tá, o que significa dizer que Deus é soberano? Hã? Acima de todas as coisas. Quem mais? A gente tem dificuldade com o termo soberania de Deus. Oi? Quem falar? Isso. A gente tem muita dificuldade com a soberania de Deus, porque nós vivemos na democracia. Quem é soberano na democracia? Hã? O povo. A gente admite só uma soberania nesse universo de democracia em que a gente vive, só o povo. A gente não admite nenhuma outra soberania além desse pessoal. E eu vou mostrar uma coisa sobre você, sobre o teólogo N.T. Wright no final. Como é que ele está condicionado pelo tempo dele. Soberania, dizer que Deus é soberano, é dizer que Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, sem dar explicação para ninguém. Isso é soberania. Qualquer outra coisa diferente disso não é soberania. Dizer que Deus tem algum nível de limitação em sua vontade já nega a soberania de Deus. Por exemplo, Deus ele quer te salvar, mas Ele não vai te salvar se você não quiser.
Isso é negar a soberania de Deus. Então, impor qualquer limite à soberania, à vontade de Deus, significa limitar a sua soberania. Então, olha o que ele fala aqui. Soberania é o poder para fazer. Não adianta apenas ter vontade de fazer algo. Tem que ter o poder. E soberania tem a ver com poder. Mas a providência, ela é a soberania na prática. Isso que é interessante que o Piper capta, né? A soberania, ela tem a ver com o atributo de Deus. É a essência do caráter de Deus. A providência tem a ver com a vontade prática de Deus na história. A providência de Deus é a sua sua soberania intencional. O ato de prover intencionalmente o necessário, e olha aqui agora, sustentar, governar o mundo. Vamos recapitular aqui, quem falou sobre sustento e governo do mundo? Quem falou? Thomas Watson, Hermann Bavinck, Heber Carlos de Campos e agora Piper. O que esses caras têm em comum? A sua teologia. Todos eles são teólogos reformados. E aqui eu vou apresentar para vocês. Eu estou apresentando para vocês a visão da teologia reformada sobre a providência divina. Tá ok? Na teologia reformada, a providência de Deus ela se sustenta em dois pilares: na preservação da criação e no governo de Deus sobre todas as coisas. Catecismo de Heidelberg. Em que ano ele foi publicado? Oi? 1563. Eu estou botando essas datas para vocês porque eu vou provocar vocês com elas. Olha lá. É a força toda poderosa e presente. O que é? Isso aqui é a resposta do Catecismo de Heidelberg, pergunta 27. Domingo 10, eu acho. Pergunta 27. O que é a providência divina? A resposta do Catecismo de Heidelberg, publicado no século XVI. A providência de Deus é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e... Olha só esses dois verbos aqui de novo. Sustenta e governa o mundo, o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, isso aqui é importantíssimo, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Belíssimo nessa definição é esse final, mão paternal. Isso é belíssimo. Agora, um outro termo que aparece aqui agora, que eu quero que vocês gastem, reservem intenção para esse termo. Isso aqui é o quê que a gente leu? Destino cego. Agora, isso aqui é o quê? Acaso. Percebam que nas definições desses teólogos, eles estão fazendo um contraponto a um conceito de antiprovidência divina. Isso está claro? Quando eu falo, se eu falo de... Quer ver? Vamos falar dos antônimos, né, das antíteses. Se eu falo de frio, qual é a antítese de frio? Quente. Se eu falo de barato, qual é a antítese de barato? Caro. E se eu falo de providência divina, qual é a antítese da providência divina? Oi? Acaso, destino. Acaso e destino são essas duas palavras, que são os substitutos modernos para a providência divina. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então, eu já estou desenhando para vocês um ringue com dois oponentes. Você tem a providência de Deus e você tem o conceito de destino e o conceito de acaso. Ok? Como é que eu conheço o meu destino? Se eu quiser saber do meu destino, para onde que eu vou? Hã? Para onde que eu vou, se eu quiser descobrir o meu destino? Eu vou para cartomante, né? Não é isso? Ou então vou para astrologia. E só um parênteses aqui, né? A astrologia é um negócio engraçadíssimo, né? Porque você vai ler os astros do céu para descobrir o seu futuro, sendo que o que você está vendo hoje sobre os astros do céu é relativo ao passado. É completamente contraditório, né? Não sei se vocês sabem, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, né?
Quando você olha para o céu, quando você chegar hoje à noite e olhar para o céu e você olhar para uma estrela, você não está mais vendo aquela estrela. Talvez aquela estrela nem exista mais. O que você está vendo é a luz dela, que está se propagando no céu. Então, quando você olha para o presente, para o céu hoje, você está vendo o passado. Então, a astrologia é o quê? Eu vou ver o meu futuro. Quero ver se meu futuro vai ser bom, se eu estou casando com a pessoa certa. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando para os céus. Eu estou lendo os astros. mas os astros, o movimento deles é do passado. Então, assim, é uma loucura completamente. Né? Então, se eu quero saber sobre o meu destino, eu quero ver eu vou para a cartomante, eu vou para a astrologia, que são substitutos pagãos para a providência divina. Então, guardem isso, acaso e destino cego. E aí, eu vou para questões históricas. Por que eu quero ir para questões históricas? Eu já fui para a definição. Então, vamos fechar uma definição aqui, que eu vou usar a definição do Bavinck. O que é a providência? A providência é o ato de Deus, pelo qual, momento a momento, ele governa e preserva todas as coisas. Então, quando eu falo de providência divina, eu estou falando que, em outras palavras, quando eu falo de providência divina, eu estou falando, em outras palavras, primeiro, que a criação ela segue um curso definido pela vontade de Deus. E, ao dizer que a criação ela segue um curso definido pela vontade de Deus, eu estou, já por hora, rejeitando o quê? O conceito de acaso e o conceito de destino. Ou estou rejeitando o conceito de sorte e o conceito de azar. O que é sorte e azar, e o que é destino e o que é o acaso? Em resumo, são forças impessoais que dizem, que definem o rumo da sua vida, sendo que essas forças você não tem nenhum acesso a elas e ninguém conhece essas forças. Isso é a ideia de destino, acaso, sorte e azar. Não há isso na perspectiva bíblica. Aí, deixa eu montar com vocês um pouco de história sobre isso. Como humanidade, nós caminhamos por 3 fases sobre essa percepção de Deus. Nós saímos de um nível em que Deus existe e controla todas as coisas, e hoje chegamos a um nível em que Deus não existe. Nesse meio caminho, no começo das coisas, né, nos primórdios da civilização, principalmente no tempo bíblico, não havia dúvida para nenhuma civilização, não havia dúvida para ninguém. Isso está claramente documentado em literatura, em bibliografia. Mesmo a civilização mais isolada do mundo, mesmo a tribo mais isolada do mundo, para essas tribos, elas tinham em mente, em claro, que o mundo era governado por um Deus. E que o destino, que o futuro eram governados pela mão e pela vontade desses deuses. Então, mais recentemente, estou dando 2 exemplos. Você tinha na Grécia essa deusa chamada Tique, uma deusa, que ela era responsável pelo destino, ela era responsável pelo futuro. O que eu quero mostrar com isso? É que as civilizações elas tinham essa noção de que o futuro não era uma página em aberto, não era algo desconstruído, era algo definido não pela vontade humana, mas pelos deuses, sejam eles quem forem. No Império Romano, né, na cultura greco-romana, você tem uma transposição dessa deusa, que só muda de nome, mas a função dela é a mesma, que é a deusa Fortuna. Olha que interessante. Alguém consegue ver o rosto dela? Sim ou não? Tem uma venda. Ela está cega. Por que ela está cega? Porque justamente essa noção de que não há objetividade no futuro. Ela define os rumos da vida das pessoas, só que ela não tem um critério para isso. É aleatório, é casual, é acaso. Então, essa é a ideia dessa deusa. E essa mentalidade, aí começo a entrar com vocês, essa mentalidade de uma deusa governando o futuro das pessoas, ela transpassa a Idade Moderna, a Idade Média, que é onde os reformadores passam a confrontar essa visão de mundo. Por isso que eu estou apresentando para vocês aqui essas definições, em que eles estão usando termos como destino cego, acaso, dizendo que coisas boas ou ruins, todas elas acontecem sob a vontade de Deus, e qual é o objetivo deles? É justamente
negar essa proposta de um destino cego ou de algo acontecendo na criação sem que isso tenha como consequência a vontade de Deus. Eu chamo isso de primeira fase, ou seja, o mundo ele é controlado por Deus. Isso muda, irmãos. Isso muda já na época dos reformadores. Essa visão de mundo em que o futuro a Deus pertence, isso vai mudando com o passar do tempo. Então, você tem ali, a partir do século XVII, o surgimento de uma visão de mundo que vai modelar o nosso pensamento da realidade, que a gente chama de Ocidente, enfim, que é o surgimento do racionalismo. O que é o racionalismo? O racionalismo ele já é uma premissa. Ele é o seguinte, olha, nada que eu possa saber, aliás, nada que existe além do exercício da minha razão não existe. Então, se eu não consigo acessar determinado conhecimento pela minha razão, então esse conhecimento não existe. Por exemplo, se o Tiago chegar e falar para mim assim, hoje eu tive uma experiência com Deus. Eu estava vindo e eu vi o céu se abrindo para mim, e eu vi um anjo escrevendo para mim que, sei lá, que Deus havia ouvido a minha oração feita no dia tal. Como é que o racionalista entende esse assunto? Ele diz o seguinte, olha, se isso não acontece todos os dias, ou se eu não consigo reproduzir essa tua experiência na minha vida, então isso não existe. Isso é uma invenção da sua cabeça. Porque a minha razão não consegue compreender isso. Então, essa mentalidade racionalista, ela surge século XVII, eu estou falando de 1600 alguma coisa, e ela expulsa Deus da realidade. Essa expulsão de Deus da realidade, ela acontece em estágios. Você tem uma fase deísta e uma fase racionalista. Deixa eu explicar para vocês rapidinho o que é o deísmo. O deísmo é o seguinte, você tem uma idade média toda centrada, toda centrada na existência de Deus. Então, Deus era o ponto de partida para toda a reflexão da realidade. Isso é questionado na Idade Moderna. Não, nós não vamos partir do princípio de que Deus existe. Nós vamos partir do princípio daquilo, nós vamos partir do nosso conhecimento, daquilo que conseguimos alcançar pelo nosso conhecimento. Tá, e como é que a gente vai lidar com Deus? Como é que nós vamos lidar com a existência de Deus? Aí vamos dar uma solução para essa pergunta. A solução para essa pergunta vai ser uma solução deísta, que é o quê? Olha, se Deus existe, tudo bem, eu não consigo dizer que Deus não existe, mas se Ele existe, Ele não interfere na minha vida. Eu não tenho como medir a interferência de Deus na minha vida. Então, Ele está lá no cantinho dele, eu estou aqui no meu, e cada um segue a sua vida. Isso é o deísmo. E o símbolo do deísmo é o relógio. Por que o relógio? É a ideia de que Deus, como um relojoeiro, criou os céus e a terra, que aqui é simbolizado pelo relógio. Deus deu corda nesse relógio, acertou os ponteiros dele, colocou esse relógio para funcionar, e desde então esse relógio funciona de forma autônoma. Ele não interfere mais no funcionamento desse relógio. Isso é o deísmo. Só que esse deísmo ele meio que morre, e hoje nós vivemos num certo chamado racionalismo. O que é o racionalismo? É a negação absoluta de que Deus existe, como fonte de conhecimento, e de que tudo o que existe só existe na medida em que a minha mente consegue compreender. Isso é uma proposta. Por que isso desafia a nossa fé? E por que nós devemos dar uma resposta para ela? Porque ela nega. Porque essa proposta, que eu chamo dessa proposta, que ela está em voga hoje, ela está no nosso imaginário, ela nega o conceito de providência divina, ela nega o conceito de soberania. É por isso que eu vejo as pessoas com muita dificuldade de lidar com problemas no mundo, e eu vou abordar isso mais à frente. As pessoas têm dificuldade de discutir o problema do mal no mundo por causa disso, porque elas não conseguem atribuir Deus como a última causa de todas as coisas, porque afirmar isso significa, em tese, afirmar que Deus é mau. Mas essa dificuldade é uma dificuldade porque não é uma dificuldade de olharmos para a Bíblia, é uma dificuldade de entendermos Deus apenas pelo óculos da nossa razão. Essa é a dificuldade da nossa geração. Aí tem um evento que sacramenta
essa mentalidade que nós vivemos hoje. Em 1755, houve um terremoto em Lisboa. E esse terremoto ele foi, tipo assim, devastador. Matou muita gente, né? A Europa toda entrou em colapso, né? As pessoas ficaram abismadas com esse terremoto. Parece que a cidade toda morreu, sei lá, morreu mais pessoas até do que a tsunami da Indonésia em 2004. E o mundo se polarizou em duas explicações para isso. O mundo daquela época. Existiu a explicação teológica, que dizia o seguinte: olha, esse terremoto ele representa o juízo de Deus sobre a Europa. A Europa, houve esse terremoto em Portugal porque Deus está irado com a Europa e Deus está punindo os pecadores. Essa foi a explicação. O lado racionalista se levantou e disse o seguinte: não, isso não é possível ser afirmado. A gente não consegue provar isso. Então, vamos rejeitar, a partir de agora, toda a tese teológica da sociedade e vamos construir uma concepção de sociedade onde Deus não interfira nela. É isso. Irmão, isso aqui é a síntese do pensamento em que a gente vive hoje, onde a igreja do século XXI está imergida. É essa forma de pensar do mundo hoje. Tudo o que acontece no mundo, de bom ou de ruim, acontece independentemente da vontade e da existência de Deus. Na prática, é isso. O imaginário da nossa sociedade é isso. É assim que as coisas são explicadas. Deus não interfere na nossa criação. Aliás, Deus não interfere na nossa vida. Deus está ausente, está longe. Ele só aparece quando você o aciona, porque tudo funciona de forma autônoma. Ele não gerencia o mundo. Ele não controla, ele não governa a criação. Ele não tem nenhuma vontade para esse mundo. Ele não tem nenhuma vontade para o ser humano. Tudo que acontece no mundo, de bom ou de ruim, é efeito apenas das obras humanas. São meras consequências de decisões humanas. Deus não tem nada a ver com isso. Essa é a forma de pensar do mundo hoje. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, assim como os reformadores, eles ofereceram respostas para essa visão de mundo que já se formava na sua época, nós também, como igreja, devemos oferecer respostas para essa visão de mundo que confronta essa noção da providência divina. Como é que a gente vai fazer isso? E aqui eu vou começar a partir para os textos, né? Deixa eu usar essa frase aqui do R.C. Sproul. Ele diz o seguinte: uma das maneiras pelas quais a mentalidade secular tem penetrado na comunidade cristã, isto é, nós não estamos imunes a essa forma de pensamento. Eu não estou discutindo aqui o que está acontecendo no mundo. Eu estou discutindo aqui o que pode estar acontecendo dentro da igreja. Uma das maneiras pelas quais a mentalidade secular tem penetrado na comunidade cristã é pela cosmovisão que presume que tudo acontece de acordo com causas naturais fixas e Deus, se ele realmente existe, está acima de tudo e além de tudo. O que o Sproul está dizendo é o seguinte, é que dentro da igreja essa mentalidade existe, lamentavelmente. Essa ideia de que nem tudo o que acontece no mundo, seja ele de bom ou de ruim, tem a vontade de Deus. Existem forças no universo que concorrem com Deus no controle da criação. É como se fosse isso. Quais são os desafios da nossa época? Eu não vou explicar sobre eles, tá? Não é objetivo aqui, eu só quero mostrar para você que existem. Existem desafios intelectuais para a providência divina no mundo hoje. E esses desafios aqui, que eu estou listando aqui, eles negam, de alguma forma, essa percepção de um Deus soberano e de um Deus que é providente. Só vou dizer aqui, secularismo, cientificismo, materialismo, aí entre parênteses eu coloco política, por quê? Porque a política é hoje o discurso predominante na nossa sociedade. Nós temos hoje muito forte o discurso político, e no discurso político, a marca do discurso político é que ele é ateísta, é que não existe Deus. Tudo isso está formando o nosso imaginário. Todos esses discursos estão discipulando nossa mente.
você tem racionalismo, como eu expliquei, e aqui eu vou fazer uma provocação, não vou explicar, não vou me aprofundar. O arminianismo, como proposta de resposta à maneira como Deus salva os seres humanos, é uma resposta deísta. Quando eu digo que Deus está limitado em sua soberania pela vontade humana, eu estou afirmando que a minha concepção deísta de Deus. Ou seja, existe algo no universo concorrendo com a vontade de Deus, impedindo Deus de fazer valer plenamente a sua vontade. Uma das primeiras perguntas que eu faço quando alguém vem conversar sobre arminianismo comigo, eu pergunto assim, a pessoa fala, não, vamos falar sobre arminianismo. Eu vou falar assim, tá, o ser humano ele pode ser salvo? Ele pode. Aí eu pergunto assim, se o ser humano não quiser ser salvo, Deus vai salvá-lo? Aí o arminiano coerente ele vai falar assim, não, ele não vai ser salvo. Aí eu falo para ele assim, ok, bingo, existe uma força no universo além de Deus, que é a vontade do ser humano. Aí ele abre o olho, não, sim, mas a conclusão lógica é isso. Se você nega que Deus possa salvar um ser humano que resiste à sua vontade, você está dizendo o seguinte, olha, se Deus não vai salvar aquelas pessoas que resistem à sua vontade, você está dizendo que existe algo no universo maior do que a própria vontade de Deus, que é a vontade do ser humano. Então, agora, de onde que surge isso? Surge dessa proposta deísta, essa ideia de que Deus ele não está solitário no mundo, governando os céus e a terra. Esses aqui são desafios da nossa época, irmãos, que precisamos respondê-los. Não é o objetivo aqui da aula, mas, quando nós falamos em soberania de Deus, em providência divina, que são irmãs gêmeas, nós estamos falando de respostas a essas formas aqui de ver o mundo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para não ficar muito abstrato. Vocês já viram esses fatos aí? No culto da sua igreja, o pastor e cantor gospel Kleber Lucas cantou a música Epitáfio do Titãs no Louvor. Já tinham visto essa notícia? Quem não tinha visto nunca? A maioria não viu, né? Isso foi em 2017, se eu não me engano. Depois vocês pesquisam na internet, tem no YouTube, está o culto rolando, e ele vai e puxa essa música do Titãs. Vocês conhecem a música Epitáfio do Titãs? Não, vocês não ouvem música do mundo, né? Conhecem a música do Titãs? O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. Devia ter amado mais, devia ter, não sei lá, enfim, eu tenho que cantar para eu saber, mas o refrão é esse: o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. Você cantar isso, primeiro que um cristão cantar isso, com a consciência sã, na minha visão, é um desatino, né? Não tem como você, crendo que Deus é soberano e providente, você cantar que o acaso vai te proteger. Mas, ainda assim, cantar isso no momento de culto é uma zombaria qualificada da soberania de Deus. Agora, por que alguém chega a fazer isso? Essa é a pergunta. Por que alguém acha que pode, sob o pretexto de graça comum e sob o pretexto de que Deus aprova toda a manifestação cultural, alguém vai cantar isso no culto? Qual é a premissa? Isso aqui que eu quero captar com vocês, irmãos. Qual é a premissa por trás disso? A premissa por trás disso é que Deus não está em tótum, em todo, envolvido com a sua criação. Essa é a premissa. Olha essa pregação aí. Ricardo Gondim. Está no YouTube também, você pode pesquisar. Olha o tema da pregação dele. Qual o tema? Deus não pode tudo. Deus é limitado. Agora, quem está falando isso aqui? É um guru islâmico, irmãos? Quem está falando isso? Quem está cantando essa música no culto? É um ateu? Não. Quem que está pregando esse sermão? Deus não pode tudo. Isso está acontecendo onde? Dentro de uma mesquita islâmica ou está acontecendo num culto? Dentro de um culto. Então, o que o Sproul falou, está certo. Nós temos uma mentalidade entrando dentro da igreja, e essa mentalidade embarca dentro dela uma cosmovisão de que Deus não é responsável por tudo que existe no mundo. Isso é um deísmo. Deus está ausente da sua criação.
Aí, essa última foto é um sermão do pastor Ed Renekiewicz, pregado em 17 de maio de 2020, no contexto da pandemia. A pandemia, assim como o tsunami da Indonésia em 2004, ressuscitou debates antigos sobre a soberania de Deus. Isso é muito clássico de teólogos liberais. Quando você tem eventos catastróficos do mundo, esses teólogos eles levantam e eles requentam velhas heresias. Isso é muito característico deles. Então, no sermão de 2020, o Ed Renekiewicz ele diz o seguinte: Deus não é a única causa de tudo o que acontece no mundo. Em alguma parte do seu sermão, ele disse: vocês estão habituados a aprenderem que, se uma coisa aconteceu pela vontade de Deus. Aí ele diz assim no meio do seu sermão: eu quero te oferecer uma outra leitura. E uma leitura de que nem Deus, essa é a frase dele, de que Deus não é a única causa do universo. Isso não foi falado por um acadêmico de Harvard no ambiente ateu. Isso foi falado por um pastor num culto. Isso prova de que nós precisamos de respostas qualificadas e teológicas ao desafio da soberania de Deus e da providência. Temos dificuldade com essa doutrina. Agora, qual é a premissa desses homens, irmãos? Por que isso acontece? O que está por trás? Qual é o combustível que leva essas pessoas a falarem, a se portarem dessa forma? É uma velha heresia, que da época dos reformadores, deísmo. Deus está distante do mundo. Deus está distante do mundo. Existem coisas que acontecem no mundo que são apenas resultado do acaso, da sorte ou do azar, ou das decisões humanas. Deus não controla os céus e a terra. Deus não governa o mundo. Ou, como eu já ouvi alguém falando, Deus não gerencia o universo. Isso você ouve de teólogos, de pastores. Então, há um desafio teológico, há um desafio intelectual para a doutrina da providência. Aí, agora um pouco mais acadêmico, eu termino essa parte, ainda sobre pandemia, pode falar. Sim. Isso. Sim. Sim. É. Exatamente. É. A permissão de Deus subentende-se a sua vontade sendo feita. Entendeu? Se Deus permitiu algo, é porque aquilo faz parte da sua vontade. Por mais que os efeitos daquele algo tenham sido catastróficos para a gente. Isso é um ponto. Aí eu vou terminar. Isso aqui que eu aprendi para vocês é popular, tá, irmãos? Está na internet. Isso aí é popular, popularesco. É povão. Isso aqui é discussão nossa, povão. Agora, no ambiente acadêmico, isso também é discutido. Quem leu, na pandemia, quem leu algum desses e-books aí que foram lançados? Leram? Leram do John Piper, né? Excelente e-book. Também li. Mas o John Piper, ele não foi o único que lançou um e-book para explicar a pandemia. O N.T. Wright também lançou um e-book. Já leram do N.T. Wright? São dois teólogos importantíssimos, com uma abrangência, uma influência absurda, sobretudo no meio reformado. Inclusive, eu gosto dele, do N.T. Wright. Gosto de algumas. Mas, olha só, são duas propostas antagônicas para explicar a pandemia. Eu vou começar pelo John Piper. Olha como é que é bonita a afirmação dele. Isso aqui já no capítulo 4. Ele já não tem nem medo, ele já chuta a porta, ele já entra na sala chutando a porta. O coronavírus foi enviado por Deus, ponto. Isso aqui é de doer a espinha de um teólogo liberal. Esta não é uma... eu adoro essa afirmação dele. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. É uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará a um fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. E aqui, polêmico, mas é bíblico. Vida e morte estão em suas mãos. Por que o John Piper fala isso? Aí vamos lá. Qual é a premissa por trás da teologia do John Piper para ele afirmar isso?
A premissa para o John Piper é que ele desenvolve nesse livro, e desenvolve ainda mais plenamente num livro chamado Providência, que ele mesmo escreveu, é que Deus controla o universo. A pandemia não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, ela foi permissão de Deus. Agora vamos olhar para o N.T. Wright. O ponto é, se você quiser saber o que significa falar sobre Deus, estar no controle do mundo ou ser soberano, o próprio Jesus o instrui a repensar a noção de controle e soberania em torno da morte dele na cruz. N.T. Wright está afirmando ou negando a soberania de Deus? Hã? Ele estava chamando você a repensar o que significa soberania e controle. E o livro dele, a proposta do livro dele, ele não está preocupado em responder para você se Deus é soberano. Ele está dizendo o seguinte, isso não importa mais. Esse conceito não nos interessa mais. Eu vou até dizer para você que Deus não é mais soberano. O que importa agora é como que nós vamos reagir ao desastre. Não se preocupe mais com a soberania de Deus. Se preocupe em fazer algo. Então, percebam que são propostas diferentes. Agora, por quê, irmãos? Eu gosto de me perguntar isso. Por que eles têm essas respostas completamente diferentes para o mesmo fato? Premissas. Eles partem de algum lugar, eles partem de alguma posição inicial. E a posição inicial do N.T. Wright é diferente do John Piper. O John Piper crê na soberania de Deus. Ele crê que Deus controla e governa o universo. O N.T. Wright não. Agora, por que o N.T. Wright não crê nisso? Porque ele é liberal? Não. É porque ele vive num mundo, na Europa, em que a única soberania que eles admitem é a soberania do povo. Essa soberania democrática, né? Essa democracia social. A única soberania que ele acredita é essa. É o povo. Tanto é que ele diz que quem é soberano aqui são as ações dos homens em favor dos que estão sofrendo. Então, o único conceito de soberania que ele admite não é de Deus, é o dos homens. Olha que interessante. E aí eu faço uma conclusão para vocês, para eu ir para a Bíblia. Eu acho que, na verdade, não vou mais conseguir ir para a Bíblia, já acabou o tempo aqui, mas acho que vou pedir até desculpas a vocês, porque não vai dar. Qual é a minha conclusão aqui? É que a doutrina da providência divina ela precisa ser defendida em uma era de antropocentrismo, ou seja, onde nós estamos reconhecendo só um tipo de soberania, que é a soberania do homem. E de deísmo, essa ideia de que Deus está distante, que Ele não se importa com a gente, que discipula o imaginário das pessoas. Eu vou repetir, discipula o imaginário das pessoas e de muitos cristãos. Essa ideia de um Deus distante, indiferente e impotente, fazendo-as acreditar em uma falsa sensação de soberania e autonomia, não de Deus, mas dos seres humanos em relação a Deus. Olha essa imagem que eu coloquei aí. Não sei se eu já fiz essa brincadeira aqui. Acho não, né? O que vocês estão vendo? A Roberta acho que ele vai concordar comigo. Você tem duas imagens que refletem duas propagandas de automóveis. Uma de um Opala 6 cilindros, 77. Você conheceu, né, Roberta? Hã? Opala 77, 6 cilindros. E a outra é de um carro elétrico. Qual é a diferença dessas imagens, irmãos? Não, é muito subjetivo. A propaganda do Opala 77, você tinha uma câmera filmando um Opala subindo um morro aceleradíssimo. O foco da propaganda era mostrar o desempenho do motor do Opala. A propaganda do carro elétrico, a câmera está dentro do carro e posicionada no banco do motorista, dando a percepção a você de que é você que controla os rumos da sua vida. Então, nós estamos sendo ensinados sobre isso o tempo inteiro, de que não há outra força no mundo além da nossa governando o nosso destino. Então, a gente acredita em destino, nós acreditamos em acaso, em sorte, azar, porque nós nos afastamos do conceito bíblico de um Deus que Ele é soberano e Ele é providente em sua criação. Eu falo, não com vergonha, mas é a realidade, a minha mãe foi criada na igreja, minha saudosa mãe. Mas, de vez em quando, ela soltava a seguinte pérola, né? Eu não me dei bem com teu pai, porque teu pai era de touro e eu era sagitário.
Então, para você ver que, às vezes, você está dentro da igreja, mas você ainda sustenta percepções pagãs sobre Deus. Então, existem forças para além da vontade de Deus que governam a nossa vida. Irmãos, 50 minutos em ponto, eu não vou continuar, mas eu encerro com algumas aplicações. Eu vou dever a vocês a fundamentação bíblica para a providência divina. Existem muitos textos, mas eu só vou me ater a um, que é o mais clássico de todos, que é o de José. O desfecho da história de José é o desfecho da providência divina. Aqui, Gênesis 49, 50, José está olhando em retrospectiva para tudo o que aconteceu com ele e seus irmãos. E ele vai dar uma explicação para isso. Olha o que ele diz. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, bom, é provável que José tenha ódio de nós. Certamente ele vai nos retribuir o mal que nós fizemos a ele. José responde, vocês, na verdade, não planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Olha a palavra conservar aí, o verbo conservar na boca de José. Portanto, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Essa palavra aqui, consolar, e lhes falar ao coração, é semear a doutrina da providência de Deus no coração deles. Agora, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, para José, o mundo ele não era regido por um Deus impessoal e distante. Era um Deus que se faz presente dentro da nossa história. Agora, uma coisa bonita, ou agridoce, vou usar aqui a palavra do John Piper, na doutrina da providência, é que você nem sempre a compreende. Né? Uhum. Sim. 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 É. Sim. Sim. Isso era uma coisa que eu ia responder na objeção, né? Deus é responsável pelo mal? Não. O mal é responsabilidade do ser humano. Porque Deus ele não atua nas ações dos homens. Deus atua no coração. Quando a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó para Faraó fazer mal ao povo de Israel, a Bíblia não está dizendo que Deus pegou o coração de Faraó e apertou e deixou ele duro. Está dizendo que Deus retirou de Faraó a sua influência. De forma que o que Faraó está fazendo, ele está apenas seguindo o curso do seu próprio coração, que é mau. Então, nesse sentido aqui, eu acrescentaria, o que Deus permitiu é que os irmãos de José seguissem o desígnio do seu próprio coração mau. Mas Deus usou esse desígnio mau, que não era de Deus, mas era dos irmãos de José, e transformou isso em bem. Ou seja, o efeito desse mal se tornou bom. Isso é providência. Só pode fazer isso quem controla o futuro. Só pode fazer isso quem designa o futuro. E é Deus. E eu ia falar, né, a providência divina, ela é uma doutrina agridoce, porque quando você mais precisa compreendê-la, você não vai conseguir. Olha, eu gosto dessa imagem. Para mim, o ápice da história de José é quando ele estava na cisterna, quando ele estava dentro do poço. Imagine você, José, dentro do poço. Ele conseguiria explicar a sua história? Não ia conseguir. Obviamente que ele não ia conseguir explicar a sua história.
Porque quando você está no pior momento da sua vida, é que é difícil você compreender a doutrina da providência. Mas a certeza é que, quer boas coisas ou ruins aconteçam contigo, elas estão seguindo o curso da vontade de Deus para a sua vida. E eu termino com só 3 aplicações, vou passar com elas rapidamente. Primeira, a doutrina da providência, ela é um travesseiro. Eu gosto desse termo do John Stott. A doutrina da providência é um travesseiro. Está tudo pegando para a sua vida? Bota a cabeça no travesseiro e descansa no Senhor. Ele não vai deixar a sua vida abandonada. Ela é um travesseiro em meio aos sofrimentos e pecados. Isso é uma coisa bonita, que também os teólogos pós-modernos liberais negam. Deus tem um propósito no sofrimento. Isso é fruto da sua providência e da sua soberania. Segunda aplicação da doutrina é que dizer que Deus afirmar a providência divina sobre o universo significa ficar tranquilo, porque o destino da criação, da nossa vida da igreja, é o destino que Deus planejou. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, porque Deus é bom. Eu não falei aqui, mas os deuses dos pagãos, eles eram ruins. Então, afirmar que a minha vida estava no controle de Fortuna era um motivo de desespero para mim, porque Fortuna, ela era egoísta, ela era maquiavélica, ela era má, ela era ambiciosa. Então, dizer que a minha vida estava no controle da vontade de Fortuna, a deusa da sorte, é motivo de desespero. Para a gente não é motivo de consolo, porque quem governa esse mundo é o nosso Deus que é bom. E eu botei esse texto de Apocalipse aqui, 4, é que ele marca uma transição importante no livro de Apocalipse, quando João é chamado para o céu. João, ele sobe, e Deus chama ele e fala assim, vem cá, eu quero que você veja o que está acontecendo no mundo, não pela perspectiva do mundo, eu quero que você veja sob a perspectiva do céu. E um dos temas teológicos de Apocalipse é a soberania de Deus. Tudo que acontece na terra é decidido no céu. Por fim, a providência divina é a garantia da preservação das nossas vidas e da igreja. Em última análise, nós não vamos dar com os burros na água, nesse sentido. Nós vamos chegar aonde Deus planejou que chegássemos, porque é Ele quem define os rumos da nossa vida. E a maneira como Deus sustenta a nossa confiança nele, em relação à sua providência, é por meio de promessas. Por isso que a Bíblia ela é repleta de promessas de Deus para o seu povo, porque é o único meio que nós temos de nos agarrar ao seu poder. Nós não temos nenhuma garantia por nós mesmos de que o nosso futuro será melhor que o nosso presente, mas temos promessas que Deus fez para nós e para o seu povo. Irmãos, eu encerro aqui, eu peço desculpas porque eu não consegui fazer muitas partes aqui, eu acabei me excedendo muito. Eu deixei que devia a vocês hoje uma explicação mais bíblica sobre essa doutrina e devia a vocês aqui uma resposta às objeções dessa doutrina. Deus é responsável pelo mal? Nós somos marionetes de Deus? Em outro momento, a gente responde. Mas, assim, queria muito que ficasse aquela frase do Calvino no começo. Uma vida miserável é uma vida de alguém que não conhece a providência divina. Por outro lado, uma vida bem-aventurada é uma vida de quem sabe que o Senhor, Deus e bom, governa as nossas vidas até o fim. Amém?